Erros que os ateus cometem ao criticar os cristãos. Estou fazendo esse vídeo para debater com vocês alguns erros comuns que os ateus cometem quando criticam os cristãos. Não são todos ateus, mas um pequeno grupo de militantes anticristãos que fazem críticas sem muito critério. Eu enumerei 6 erros que são muito comuns nesse debate. Vamos começar. Primeiro erro: o anacronismo. Muitos ateus costumam levar concepções do século XXI para o século XIV a.C., onde os conceitos de liberdade, de misericórdia, de justiça eram diferentes dos que temos hoje. As atitudes tomadas por personagens bíblicos eram correspondentes com o contexto em que eles viviam. O povo de Israel viveu em constantes guerras durante séculos, principalmente durante a ocupação da Terra Prometida. Naquela época, era comum o povo invasor dizimar o derrotado, porque, se um pequeno grupo ficasse vivo, com certeza iria organizar uma rebelião para vingar a morte de seus parentes. Se o povo vitorioso deixasse o povo derrotado vivo e o escravizasse, isso era visto como uma ação misericordiosa. No livro de Josué, capítulo 9, ele escraviza o povo de Gibeon para poupar-lhes a vida, mesmo eles mentindo para os hebreus. A escravidão dos gibeonitas consistia em partir lenha e levar água para a congregação. Era comum aos povos escravizados pagar impostos para os vencedores, mas mantinham o rei e as suas leis particulares. Para nós hoje, em pleno século XXI, isso é um absurdo, mas precisamos entender o contexto da época. Quando o povo inimigo era mais numeroso, os hebreus precisavam derrotá-lo e exterminá-lo, porque senão eles, os hebreus, é que seriam exterminados. Os hebreus enfrentaram 7 povos mais poderosos do que eles, e tiveram que tomar atitudes cruéis. Vejamos como está escrito no livro de Deuteronômio. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 e 2. A Bíblia justifica essa crueldade, afirmando que esses povos eram injustos, e o próprio Deus não permitiu a luta contra eles, quando eles ainda não eram considerados injustos. É o que está escrito em Gênesis, capítulo 15. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Ou seja, para Deus não interessava a morte e o extermínio de um povo misericordioso. Somente quando os amorreus se tornaram cruéis é que Deus autorizou a guerra contra eles. Segundo erro: interpretar versículos isolados. A Bíblia não tem uma leitura simples. Não podemos estudar os versículos isoladamente sem relacioná-los com outros que tratam do mesmo tema. Existe, inclusive, uma hierarquia de versículos, ou seja, alguns são mais significativos do que outros. Isso quem diz é a própria Bíblia. Vejamos como Mateus escreveu sobre isso. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. A Bíblia afirma que toda a lei depende desses 2 mandamentos. Isso quer dizer que se alguém ficar pegando versículos isolados, afirmando que essa é a visão exclusiva da Bíblia, estará fazendo um mau juízo das Escrituras.
Muito do que Moisés escreveu sobre as leis específicas dos judeus já foi superado. A confusão começa quando as pessoas afirmam que a lei de Moisés é a lei de Deus. Mas isso não é verdade, porque a lei de Deus é, de acordo com o Salmo 19, versículo 7, perfeita. Por uma lei perfeita, entendemos aquela que nunca pode mudar, porque se ela mudar, deixará de ser perfeita. Ora, existem diversas passagens da lei de Moisés que outros versículos da Bíblia dizem que mudaram. Portanto, esses não fazem parte da lei de Deus. Esta deve ser entendida como a primeira parte da lei, os 10 mandamentos. As outras leis eram transitórias, portanto imperfeitas. Vejamos um exemplo. O casamento, descrito nos livros do Pentateuco, colocava a mulher como a propriedade do marido e permitia o divórcio. Mas Jesus não concordou com esse mandamento. Vejamos como está escrito em Marcos e em Mateus. Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Marcos 10, versículo 5. Ele falava do divórcio. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. Portanto, o casamento não é uma instituição eterna, ou seja, não é lei de Deus, mas dos homens, de acordo com a Bíblia. Isso quer dizer que toda relação de opressão contra a mulher, descrita em alguns textos, não representa a lei de Deus. E isso inclui as passagens que falam sobre estupro ou ficar em silêncio nos cultos. Então fica a dica. Se quiser comentar um versículo da Bíblia, relacione-o com os restantes das Escrituras. Terceiro erro. Não perceber que qualquer religião é uma construção histórica. Os ateus descrevem as religiões como se elas fossem uma coisa estática, ou seja, que elas nunca mudaram nem nunca mudarão com o tempo. Podemos dizer que toda religião está em um determinado nível de desenvolvimento histórico e o seu desenvolvimento acontece com erros e acertos. Isso mesmo, as religiões cometem erros como a ciência também comete. Isso é normal, porque faz parte do desenvolvimento de qualquer coisa que foi construída pelo ser humano. Porque todo instrumento social, e a religião é um instrumento social, são construções históricas, portanto, sujeitas a transformações. Erros da religião cristã, como as cruzadas e o Tribunal do Santo Ofício, conhecido como Inquisição, fazem parte da história, assim como a cristandade, que foi a aliança entre a igreja cristã com instituições políticas, dando origem a conceitos religiosos de Estado. A própria Igreja Católica é um Estado. Isso é teocracia, mas já foi superado no mundo ocidental, onde prevalecem os Estados laicos, que inclusive foram consequências da luta religiosa da Reforma Protestante. Quarto erro: generalizar todos os grupos cristãos. Os cristãos são constituídos de diversas denominações com diferentes doutrinas e compreensões sobre o que está escrito na Bíblia. Temos os pentecostais, os calvinistas, os tradicionais, os arminianos, os batistas, os neopentecostais, os católicos, os ortodoxos, os inclusivos, etc. Algumas defendem a doutrina da prosperidade, outras combatem essa doutrina. Algumas fazem discursos considerados homofóbicos, outras fazem discursos inclusivos. Umas são ecumênicas, outras combatem o ecumenismo. São muitas diferenças. Os ateus criticam a prática equivocada, mas estendem para todos os cristãos de maneira injusta, e às vezes pessoas que não defendem determinada doutrina são acusados de a praticar pelo simples fato de serem cristãos. Os ateus tornam-se assim intolerantes e preconceituosos com os cristãos, e chegam a criticar você por um argumento que você mesmo não está defendendo, porque não é uma doutrina que você segue. Quinto erro: debater ofendendo o cristão. Em muitos debates que eu participei, os ateus, ao invés de defender argumentos, partiram para agressões gratuitas, deixando de argumentar de maneira sólida as suas ideias. Na prática, quando se parte para a agressão, se perde o debate, e ao se abandonar o debate, deixamos de aprender muito um com o outro, porque essa é a proposta do debate,
que os dois lados possam enxergar coisas que antes não enxergavam, e quem sabe até mudar de opinião. Sexto erro: querer discutir Deus por meio de um cientificismo positivista. O conceito de Deus é muito complexo, e o conhecimento humano somente consegue discuti-lo por meio da metafísica, mas os ateus insistem em querer utilizar argumentos cientificistas onde não cabe. Os teólogos e filósofos discutem Deus por meio de argumentos chamados de argumento cosmológico, argumento antropológico, argumento ontológico, entre outros. Não dá para ser de outra forma, porque Deus é um conceito metafísico e não um ser material capaz de ser medido ou quantificado. Os textos da Bíblia são muito simbólicos, e a sua verdade não está na literalidade dos versículos, e sim em seu significado mais profundo. Só um exemplo. Observe esses dois versículos. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Isaías capítulo 40, versículo 28. Observe que no primeiro versículo está escrito que Deus descansou no sétimo dia da criação. Mas um ser perfeito não se cansa, nem sente sede, nem fome, nem raiva, nem nenhum sentimento limitado aos seres materiais. O versículo de Isaías afirma corretamente isso. Deus não se cansa. Esse versículo está de acordo com o ser perfeito. Mas como explicar o versículo de Gênesis 2:2? A explicação é puramente simbólica. O sétimo dia faz referência a um dia de adoração a Deus. São os seres humanos que se cansam e devem deixar o sétimo dia da semana para Deus. Para os judeus, esse é o sabatismo e significa muita coisa, como por exemplo, uma referência ao número 7, presente em muitas leis, como a que manda libertar os escravos no sétimo ano, e a devolver terras a cada 49 anos, que são 7 vezes 7. Se uma pessoa ler e não buscar entender a compreensão simbólica dos textos, poderá interpretar com a literalidade que só prejudicará o entendimento bíblico. Lembre-se, nem tudo é literal, mas simbólico. Bem, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês vejam como uma crítica construtiva e respondam de maneira construtiva também. Obrigado.